Que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Mais uma vez aqui estamos para compartilhar a palavra de Deus ao coração daqueles que através deste canal Grama Cristã podem encontrar uma palavra de edificação, de confronto e de consolo para a sua vida. Hoje eu gostaria de fazer uso da palavra de Deus no livro dos Salmos, Salmos de número 73. Nós vamos ler dois versos deste salmo, o primeiro e o último versículo. O versículo de número 1 e o verso de número 28. Está escrito: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Verso 28. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus, pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as tuas obras. Amém? Glória a Deus pela sua bendita e gloriosa palavra. Salmo este de Asaf. Prosperidade dos ímpios faz com que Asaf duvide da justiça de Deus. Este é um salmo que sempre me despertou muito a atenção e a curiosidade. Eu gostaria de dizer que tudo que existe no mundo, no universo conhecido, foi criado dentro do espaço-tempo. Espaço-tempo é onde tudo foi criado. A primeira coisa que foi criada por Deus não foi a luz, como alguns sugeririam, né? No princípio, diz Gênesis 1:1, para que tudo começasse a existir, precisou de uma contagem de tempo e precisou de um espaço para que tudo aquilo que fosse criado pudesse de fato existir. Onde? No espaço-tempo. E tudo que existe dentro desse espaço-tempo depende da nossa perspectiva e do nosso ponto de referência. Objetos e coisas podem estar em movimento ou em repouso, dependendo do seu ponto de vista. Do ponto de vista de nós aqui da Terra, o Sol está parado, quem gira é a Terra. Do ponto de vista de quem está fora da galáxia, o Sol está em movimento. Então depende do ponto de vista onde você está, a natureza das coisas podem ser modificadas. E não é diferente em relação ao nosso relacionamento com Deus. Se nós usarmos Deus como ponto de referência, ou como o título dessa mensagem sugere, Deus em perspectiva, nossa comunhão com Ele ou a nossa visão em relação àquilo que nos cerca vai mudar para o bem ou para o mal, dependendo do nosso ponto de referência, Deus. Dependendo da nossa perspectiva ou da perspectiva que nós temos em relação a Deus. Deus está perto ou Deus está longe? Essa é a pergunta de $1 milhão. Isso vai provocar mudança em nós. Isso vai provocar transformação em nós. Entenderam? Então é sobre isso que eu gostaria, de uma forma rápida, de falar com vocês. Nós vemos isso na Bíblia, em histórias contadas na Bíblia, nós conseguimos enxergar essa dualidade em relação a Deus estar perto ou em relação a Deus estar longe. Nós vemos o patriarca Jó. Ele foi uma pessoa íntegra, que se desviava do mal, temente a Deus, da qual o próprio Deus deu bom testemunho dele. O que é que eu posso falar? Se o próprio Deus deu um bom testemunho de Jó, mas Jó, mesmo tendo esse bom testemunho de Deus, depois de passar pela provação que ele passou, depois de passar pelo processo que ele passou, ele consegue declarar, ele consegue quedado confessar: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Ou seja, o próprio Jó confessou que ele achava que conhecia Deus, mas o processo, a moinha,
ela foi tão grande, o processo ele foi tão difícil, que Jó saiu dali tendo uma revelação maior da parte de Deus. Jó saiu desse processo tendo se aproximado mais de Deus, a ponto dele falar: eu achava que te conhecia antes, mas agora de verdade eu te conheço. Abraão experimentou também essa proximidade de ora estar distante, ora estar perto. E aí nós vemos Jacó, Moisés, Salomão. Jacó viveu uma vida de enganador, mas teve um encontro com Deus. Saiu dali mancando, mas saiu dali mais próximo de Deus. Moisés também precisou de 40 anos no deserto para poder se aproximar de Deus, para poder conhecer Deus melhor. Salomão também precisou se desviar e depois voltar e escrever o livro de Eclesiastes, onde ali, ao mesmo tempo que ele revela uma inquietude na sua alma, mas também ele consegue acabar dizendo as qualidades daquele que se aproxima de Deus e de que vale a pena ter e sentir o temor do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. E não é diferente com Asaf. Asaf escreve este salmo, compõe este hino, não se esqueça, isso aqui é um hino, porque Asaf azedou o seu coração. Ele não conseguia mais ter um relacionamento com Deus e com o próximo numa convivência pacífica. Ao ver a prosperidade dos ímpios e a sua própria necessidade, Asaf se azedou. E isso também azedou o seu relacionamento com Deus. Ele não queria mais congregar. Ele só conseguia ver vazio nas coisas. E ele já não via mais a vantagem em ter um coração puro e as mãos limpas. Ele fala tudo isso no Salmo. Nós não vamos discorrer sobre o Salmo, porque essa não é a intenção aqui. Ele só mudou a sua perspectiva em relação às coisas, não quando as coisas externas mudaram. As coisas externas continuaram as mesmas. Os ímpios continuaram prosperando. Os limpos de coração continuaram sofrendo dificuldades. Nada mudou externamente, mas mudou aqui dentro. Mudou quando ele mudou a perspectiva em relação às coisas. Mudou quando ele resolveu se aproximar de Deus. Mudou quando ele parou de olhar para os problemas e começou a olhar para Deus. E é por isso que ele diz, no versículo 28, o primeiro é um versículo genérico, é um versículo que não diz respeito a ele, diz respeito a todo mundo. E o Evangelho não pode dizer apenas respeito a todo mundo. Ele tem que dizer respeito a você. Ele tem que fazer diferença para você. Ele tem que causar transformação na sua vida. Que ele causa na vida de muita gente, a gente sabe. Mas e na sua vida? E no seu ser? E no seu interior? O primeiro versículo ele fala: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com a nação, para com os escolhidos. E você pode pensar assim: Deus é bom com todo mundo, Deus é bom com o cristão em geral, mas e com você? E na sua vida? Mas no versículo 28, depois de passar por todo o processo aqui, o salmista ele vai declarar: mas, antes que tudo acabe, antes que eu morra sem esperança, para mim, eu não quero saber dos outros, eu não quero saber o que Deus é para os outros, eu estou falando da minha experiência, daquilo que Deus fez comigo, não de terceiros. Bom
Isso foi bom para mim. Isso me ajudou. Isso fez com que eu mudasse. Isso transformou o meu ser. É aproximar-me de Deus. Eu resolvi parar de olhar para os problemas. Comecei a olhar para Deus. E não só a olhar, mas eu me locomovi até a Ele. Eu fui até Ele. Eu me encaminhei até próximo dele. Eu fui na direção dele. Não olhando para ele, mas também indo na direção dele. Bendito seja o nome do Senhor. Eu resolvi colocar a minha confiança no Senhor Deus. Eu resolvi esquecer dos problemas. Eu resolvi parar de olhar para A, B, C ou D. E eu resolvi olhar para Deus, colocar as coisas na mão dele e deixar que ele resolva essa parada para mim. Porque eu, olhando para os problemas, eu não consigo ver solução. Mas deixa que isso ele resolve. Bendito seja o nome do Senhor. Para anunciar todas as suas obras. É isso. O que serviu para Asaf, serve para aquilo que tem nos afligido. O que serviu para a aflição de Asaf, serve para a nossa aflição. O nosso problema é que o nosso ponto de referência está errado. O nosso ponto de referência não pode ser os problemas da nossa vida. Deixa eu explicar isso de um jeito mais fácil para você entender o que eu quero dizer. A questão da santidade de Deus é um dos atributos mais importantes de Deus, se é que tem um atributo mais importante ou menos importante, mas santidade é repetido por toda a Bíblia. E quando Deus fala da sua santidade, dele ser santo, ele vai falar disso lá no livro de Levítico: sede santos porque eu sou santo. E isso é repetido no Novo Testamento por Pedro na sua carta. E ele vai dizer isso para o povo, para que o povo aprenda que ele é santo. Então, nós aprendemos com isso que quando o povo se aproxima de Deus, ele descobre que Deus é santo. E de que não é de qualquer jeito e de qualquer maneira. Então existiam ali muitas diretrizes, muitas especificações de quem se aproximava de Deus. Sabendo que Deus, ele não é inacessível, ele se revela, ele quer se revelar, ele quer se tornar acessível. Mas isso funcionava para o povo em geral. Mas a Bíblia vai dizer que para uma pessoa específica, num dia específico e num local específico, existia um posto mais avançado. Então, se o povo ia sacrificar a Deus, e se eles ficavam no átrio, e se os sacerdotes podiam adentrar o santo, uma vez por ano, uma pessoa determinada sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. Ou seja, ia mais perto de Deus. O Santo dos Santos é santo ao quadrado, ou santíssimo lugar. É lá onde ficava a arca do concerto, onde a glória do Senhor descia na tampa do propiciatório entre os dois querubins. Somente o sumo sacerdote podia adentrar naquele lugar uma vez por ano, numa data específica. Mas nós poderíamos avançar isso e ir ainda além, num posto, como eu chamaria de avançadíssimo, na visão de Isaías no capítulo 6, onde ele contempla o Senhor sentado no seu trono. E na visão de Isaías ele vê também seres celestiais que voam ao redor do trono, chamados serafins. E esses seres celestiais, eles têm apenas um tipo de fala. Eles ficam diuturnamente, se é que eu posso usar esta palavra, porque lá tempo não conta, dizendo: Santo, Santo,
Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Santo, santo, santo é como se fosse santo ao cubo, ou uma palavra que eu acabei de inventar chamada santíssimo. Essa palavra nem existe, mas é para que você entenda que esses seres que estão contemplando a face de Deus, que estão muito perto de Deus, eles só podem dizer que Deus é santo, mas não apenas santo. Santo, santo, não, mais do que santo, santo. Santo, santo, santo. Ou santo ao cubo, ou santíssimo. Então percebam, quanto mais perto você chega de Deus, mais a santidade dele é revelada. E esses serafins ainda completam a frase dizendo: toda a terra está cheia da sua glória. Parece equivocado eles falarem isso, porque nós olhamos para a terra e vemos muitos problemas, mas na visão dos serafins, eles não veem problema algum, eles só veem a glória do Senhor. Por quê? Porque eles refletem a glória do Senhor muito de perto. Eles estão diante da face do Eterno. Então, o que eu aprendo em relação a isso? Quanto mais próximo eu me achego de Deus, isso não quer dizer que os meus problemas vão acabar. Isso não quer dizer que os problemas eles vão se autossolucionar. Os problemas continuarão os mesmos. O que muda é a sua perspectiva. O que muda é o seu ponto de vista. O que muda é o seu ponto de referência. Tendo como ponto de referência o próprio Deus, você só vai ter olhos para Deus e para a sua glória e para a sua santidade. E os problemas, eles vão continuar, mas eles vão perder a importância. Eles não vão ser mais importantes. Eles não vão ser mais... Eles não vão te afligir mais. É isso que Asaf está nos ensinando aqui. Bom é aproximar-me de Deus. Meus problemas continuaram. O meu vizinho ímpio continua de vento em popa. Mas a minha perspectiva mudou. Porque o meu ponto de referência mudou. Eu coloquei Deus em perspectiva. Eu coloquei Deus na equação. E quando eu me aproximei de Deus, os meus problemas perderam a importância. É isso. Então eu lhe pergunto, de que forma os seus problemas têm lhe afligido? Muito pouco? Pouco? Mais ou menos? Muito? Ou bastante? Do jeito que os seus problemas têm afligido você, eu quero dizer que é uma analogia a respeito do ponto de vista ou de que Deus está em perspectiva. Quanto mais os problemas te afligirem, quanto mais os seus olhos estiverem nos problemas, provavelmente mais Deus estará distante de você, como seu ponto de referência, em perspectiva. Quanto mais os problemas não tiverem tanta importância para você, quanto mais os problemas parecerem coisas da vida, mas coisas que você vai pulando esses obstáculos, não dando tanta importância para eles, isso provará que Deus estará provavelmente mais próximo, em perspectiva, como ponto de referência. A gente vê isso no episódio da transfiguração de Jesus, quando ele é transfigurado em glória, junto com Pedro, Tiago e João. Ele é transfigurado e os outros três estão ali apenas como espectadores. E aparecem ali Moisés e Elias em glória e começam a conversar com Jesus. Pedro, nessa hora, abre a boca e fala: mestre, bom é estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Eles estavam em cima do monte.
Mas Pedro não está preocupado em ter um teto sobre a sua cabeça. Pedro não está preocupado no que ele vai comer, o que ele vai beber. Ele só quer se preocupar de continuar ali naquele lugar. Porque a glória está perto. Deus está ali em Jesus, glorificado. Então ele não quer saber de nada. Ele nem se lembra de que os outros 9 ficaram lá embaixo. Ele nem se lembra que tem uma esposa lá esperando ele na casa dele. Ele quer ficar ali, ele quer morar ali. Porque Deus está perto. E quando Deus está perto, os problemas simplesmente se desvanecem. É isso que eu aprendo. É isso que Paulo diz quando ele vai falar sobre tribulações e sobre glória. Nas tribulações, o termo que ele vai usar é leve e momentânea tribulação. Paulo falou isso. Não fui eu ou você, foi Paulo. Paulo sofreu e sofreu muito. Existem listas dentro das suas cartas dos seus sofrimentos. Uma dessas listas, ele lista 20 coisas que aconteceram, de tribulações pesadas, de coisas terríveis, como apedrejamento, como açoite, como naufrágio, como estar dado como morto. Coisas que nem eu nem você passamos. E Paulo chama tudo isso de leve e momentânea. Mas quando chega na hora da glória, ele fala assim, peso da glória que nos há de ser revelada. Por que Paulo fala desse jeito? Porque os olhos dele não estão nos problemas, os olhos dele está focado na eternidade, está no porvir, está no futuro. Ele não olha para as circunstâncias terrenas, ele não olha para aquilo que está acontecendo agora, ele olha lá na frente, os olhos dele estão em Deus, os olhos dele estão em Jesus. Prossigo para o alvo, ele diz em outra ocasião. O alvo é quem? O alvo é Jesus. Ele é o alvo, é para ele que Jesus, é para ele que Paulo olha. E olhando para ele, os problemas se tornam leves e momentâneos. É essa lição que nós precisamos aprender. É essa lição que nós precisamos aprimorar. Colocar Deus em perspectiva. Usar Deus como ponto de referência. Nos aproximarmos de Deus, como foi o caso de Asaf. Quem está perto de Deus, está longe das coisas deste mundo. Ter os olhos na fé, sempre abertos para contemplar aquilo que é invisível. Então eu concluo minhas palavras dizendo que o que precisa mudar é a nossa perspectiva. É isso que precisa mudar. Enquanto o nosso ponto de referência forem os problemas da vida, nós atolaremos e derraparemos por toda a caminhada. Agora, se a nossa perspectiva, se o nosso ponto de referência for o próprio Deus, nossos problemas não é que eles vão se resolver, mas eles vão perder a importância que eles têm. Nossa vida será apenas para agradar a Deus. Estaremos sempre de olho no invisível, na eternidade, no Deus que tudo completa. E com isso eu não prometo para você a solução de todos os seus problemas. O que eu quero dizer é que você vai enxergá-los de outra forma. O que eu quero dizer, em suma, é isso. Quem vai mudar é você, e não os seus problemas. Você vai mudar. Você vai ver de forma diferente. Você vai enxergar de uma outra perspectiva. Você vai ter um outro ponto de referência. E isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Pense sobre isso. Reflita sobre isso. E que Deus em Jesus o abençoe grandemente, para que nós possamos ter Deus como referência, colocar Deus em perspectiva, olharmos para Deus e caminharmos em direção a Ele. E isso fará toda a diferença na nossa caminhada. E os nossos problemas perderão a importância. Que Deus abençoe a sua vida
em nome de Jesus.